Olá pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um vídeo da série da Bíblia Hebraica, o Tanakh, e a gente vai continuar hoje com o livro de Josué, capítulo 10. Peço já que você deixe o seu like, mesmo sem ter visto o vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, talvez seja um pouco de presunção minha, mas acho que você vai gostar do vídeo, já deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Muito bem, então no capítulo 10 a gente já vou projetar para vocês, mas a gente vai continuar vendo a conquista da terra de Israel, né? O livro de Josué é basicamente disso, e agora o povo vai conquistar a parte sul da terra de Israel. Então Josué e os israelitas vão para a parte sul. A gente vai ver aqui no comecinho do capítulo o que acontece. Essas nações que moravam no sul atacam o povo de Givon, os Gibeonitas em português, que a gente falou no capítulo anterior. Então os Gibeonitas, se você não viu o capítulo 9, né, vou dar um pequeno resumo, eles enganam o povo de Israel. O povo de Israel se vê obrigado a fazer um acordo de paz, porque foi enganado pelos Gibeonitas. Bom, e aí está feito o acordo. Então a partir de agora, Gibeonitas e israelitas são associados, né, amigos, aliados é a palavra. E as nações do sul, agora no capítulo 10, vão atacar os Gibeonitas. Então Josué vai vir ao socorro deles, e aí já vai aproveitar para guerrear contra essas nações do sul. Tá bom? Então, vamos começar a ver como é que a Bíblia, o Tanakh, conta isso para nós? Pronto, deve estar aí na tela de vocês, e a gente começa, claro, com o versículo 1. Vamos lá. Vayehi kishmoa Adonit Tzedek melech Yerushalayim, ki lachad Yoshua et ai vayacharima, kasher asay le Yericho ulemalka, ken asa laai ulemalka. Vechi ishlimu yoshvei Givon et Israel vaihiu bekirbam. Versículo longo, vamos ver o que está acontecendo. Um homem chamado Adoni Tzedek ouviu, quem era Adoni Tzedek? Melech Yerushalayim, rei da cidade de Jerusalém. Então, mais um povo sendo apresentado. Esse Adoni Tzedek ouviu que Josué tinha conquistado Ai, Vaiacharima, e que tinha destruído a cidade totalmente. Do mesmo jeito que ele já tinha feito anteriormente com Jericó. Ou seja, as notícias estão correndo, né, pessoal? Claro. Então o rei agora de Jerusalém está sabendo isso. E também ele ficou sabendo o que Josué tinha feito com o rei da cidade. Se você lembra dos capítulos anteriores, enforcou os reis, né? Ken asala Ai ulemalka. O que ele fez com Jericó, ele também fez com Ai e com o seu rei. Vê que Ishlimu Yoshvei Givon, e ele também ficou sabendo que os moradores de Givon, repito, do capítulo anterior, Et Israel vaihiu bekirbam, agora estavam vivendo com os israelitas e no meio dos israelitas. A gente viu no capítulo anterior que parte do pacto era os Givonitas iam ser escravos dos israelitas, né? Iam trabalhar como servos. Servos talvez seja a palavra melhor, dos israelitas. Tudo bem? Então o rei Adoni Tzedek ficou sabendo disso. Vamos ver o que ele faz a seguir. 10:2. Vairu meod kiir gedolá Givon. E eles ficaram com muito medo, porque Givon era uma cidade grande. Keachat arei amamlacha. E era uma das cidades reais. Ou seja, quando eles veem que uma cidade como Givon caiu na mão dos israelitas, ou fez um acordo de paz, na verdade, com os israelitas, dá medo, né? Vamos tentar traçar um paralelo moderno, é que nem você falar assim, os Estados Unidos se rendeu a algum país, qualquer que seja, né? Fez um acordo com algum país, você fala, meu Deus, se os Estados Unidos fez, né, com todo o poderio militar dele, é porque o outro país é muito poderoso, né? Então aqui é a mesma ideia. Eles ficaram com medo quando viram isso. Essa cidade era uma das cidades reais. Ela era inclusive uma cidade maior do que Ai, tá? Que teoricamente então poderia combater os israelitas, e todos os seus homens eram valentes. Geralmente essa é uma expressão usada para falar homens de guerra, né? Homens que sabiam lutar. Não tinha por que eles irem pedir um acordo de paz. Então o rei fica aqui basicamente petrificado, né? Por uma cidade como Givon ter feito esse acordo de paz. Era uma cidade potente. 10:3, vamos ver o que acontece em seguida. Vaishlach Adoni Tzedek, então Adoni Tzedek começa a agir. Ele mandou, Vaishlach Adoni Tzedek, Melech Yerushalayim, o rei de Jerusalém, El Hoham, Melech
Hebron, mandou um emissário, foi ter com o Roham, rei de Hebron, Ve'el Pir-am melech Yarmut, e com Pir-am, rei de Yarmut, Ve'el Yafia, e também com Yafia melech Lachish, aqui são todos nomes de homem e cidade, tá? Yafia, que era o rei de Lachish, Ve'el Devir melech Eglon, e com Devir, o rei de Eglon, dizendo. Então vamos lá. Vamos fazer uma pausa para ver, porque aqui vários nomes novos, né? Então Adoni-Tzedek era rei de Jerusalém. E aí ele vai mandar emissários para os vizinhos, para os reis vizinhos. Bom, primeira coisa, Givon, a gente já viu no mapa anterior, hoje é uma cidadezinha que provavelmente a gente não tem muita certeza, mas é a cidade de Eldib, em Israel, tá? Então o que aconteceu? Essa cidade ela é muito central em Israel, e agora, com a aliança de Israel com os Givonitas, Israel tinha uma fortaleza muito estratégica no centro da terra de Israel. No centro-oeste, né, um pouquinho mais para o oeste da terra. E isso assusta muito as outras nações, porque até então eles estavam ali na margem do Jordão. Lembra dos mapas dos vídeos anteriores? Agora eles estão indo para o centro, né? Eles estão realmente entrando no território. Então, agora a gente vai ver uma união de países, de cidades, desculpe, para tentar barrar essa invasão. Então a gente começa vendo Jerusalém, depois Hebron, que é uma cidade ao sul de Jerusalém, tá? A gente vai indo para o sul. Aí vocês viram o nome Yarmut, né, que o rei era Pir-am. Yarmut hoje é uma região chamada Tel Yarmut, fica numa cidade chamada Beit Shemesh. Eu não vou pôr todos esses nomes para não cansar vocês, o mapa, mas qualquer coisa vocês podem procurar. E Lachish, que é essa última, né, tem uma cidade também em Israel chamada Tel Lachish. Então Yarmut virou Tel Yarmut, Lachish virou Tel Lachish. E fica ao sul de Beit Shemesh, tá? E a última cidade que aparece aqui mencionada é Eglon, né? Eglon, hoje tem gente que diz que é uma cidadezinha chamada Eglon Adlan, e é perto de Lachish, um pouco para oeste já do país. Então, basicamente, é uma linha descendo para o sul, do centro para o sul do país, tá bom? Bom, dessas cidades que estão se unindo, que estão começando a conversar, a mais próxima de onde os israelitas estão com os Givonitas é Jerusalém. Tá? Israel está na fortaleza de Givon, como eu falei, fizeram aliança, e a mais próxima ali é Jerusalém. Então é dali que começa a coalizão, entendeu? O rei de Jerusalém é, digamos, o primeiro a se incomodar, porque o inimigo está na porta dele, na cara dele, tudo bem? Então, provavelmente, até se você pensar estrategicamente, não é muito difícil imaginar que eles eram os próximos, tá? Se Josué vem conquistando Ai, Givon, eles eram próximos da linha, tudo bem? Então, por isso que o rei de Jerusalém já se adianta para fazer essa coalizão. E aí tinha uma questão também estratégica. Se eles ganharem Givon, por exemplo, se o rei de Jerusalém tomar a ofensiva antes que os israelitas ataquem e tirarem os israelitas da região de Givon, eles iam impedir que os israelitas avançassem pelo centro e até o sul do país. Deu para entender a estratégia que está acontecendo? Né? O levante de guerra que está acontecendo. Tá bom? 10:4, vamos ver o que acontece. O que esse rei de Jerusalém, Adoni-Tzedek, foi falar? Alu Elai, subam comigo, né? Claro, está pedindo uma coalizão, como eu falei. Ve Izruni, e me ajudem. Venake et Givon, e vamos atacar Givon. Ki Hishlima et Yoshua vet Bnei Israel, porque eles fizeram paz com Josué e com os filhos de Israel. Né? Então, como eu disse, vamos atacar Givon porque a gente consegue deter o avanço. 10:5, capítulo seguinte, versículo seguinte. Vayeasfu vayalu hameshet malchei haemori. E aí já vou dizer os nomes. E se juntaram e subiram, no sentido, foram para a guerra, hameshet malchei haemori, os 5 reis amoreus, ou emoreus. Né? Então eles realmente fizeram essa colisão. Quais foram os 5 reis? Vamos relembrar. Melech Yerushalayim, o rei de Jerusalém. Melech Hebron, o rei de Hebron. Melech Yarmut, o rei de Yarmut, que eu falei que é Tel Yarmut. Melech Lachish, rei de Lachish, que eu falei que hoje é Tel Lachish. E Melech Eglon, que eu falei a última cidade mais ao sul. Hem vechol machaneichem, eles, e todos os acampamentos deles. Vayachanu al Givon, e eles se estacionaram, acamparam
junto a Givon, ficaram ali na fronteira, Vailahamu aleia, e começaram a lutar contra ela. Ou seja, lançaram o ataque, literal, nada mais para discutir, certo? Começaram a ofensiva, como eu mencionei. Versículo 6, Vaishlechu anshei Givon el Yehoshua. Aí, as pessoas de Givon mandaram emissários para Josué, foram falar com Josué, certo? Claro, Josué, estamos sendo atacados, vamos ver o que eles falam. Ela Mahané ha-Gilgala, mandaram para o acampamento em Gilgal. Josué ainda estava em Gilgal. Lemor, dizendo, Alteref yadecha meavadecha. Por favor, não tire a mão dos teus escravos. O que é essa expressão? Não nos abandone. Não puxe a mão, estenda o braço, né? Venha nos ajudar. Ale aleino, a mesma expressão de antes. Suba conosco, meherá, rápido, né? Se prepara, verroshia lano, e nos salva. Estamos sendo atacados por 5 reis, 5 cidades. Verroshia lano, veasreino, e nos ajude, kinikpetsu eleino, porque se juntaram contra nós, kol malchei haimori yoshvei ahar. Todos os reis emoreus que moram nas montanhas. Lembra que a gente também já falou disso, né? Tudo isso aqui acontece em território muito montanhoso, tá? Só Josué que estava na planície, no Jordão, mas tudo isso são cidades montanhosas. Enfim, basicamente Givon vai pedir ajuda para Josué, certo? Como eu falei lá no começo, tinha um acordo de paz, então agora vem nos ajudar. Estamos sendo atacados. Vamos ver o que acontece no versículo 7, se Josué atende ou não o chamado, mas claro que atende, né? Vaial Yehoshua min ha-Gilgal, Josué se levantou de Gilgal, Hu vechol ha'am milchama, ele e todo o povo de guerra, ou seja, todos os homens aptos para guerra, mulheres e crianças não foram, claro, Imo, com ele, vechol giborei echael, e todos os homens de valor, todos os homens valentes, ou seja, Josué atende o chamado dos Givonitas. 10:8, Vaiomer Adonai el Yoshua. E aí Deus aparece pela primeira vez no capítulo 10 para Josué e diz o seguinte: Al tirá mehem, não tenha medo deles. Ki beyadecha netatim, eu os dei em suas mãos. Eu coloquei eles nas suas mãos. Eles estão totalmente subjugados. Pode ficar tranquilo. Lo yamod ish mehem bepanecha. Nenhum homem deles vai conseguir ficar de pé diante de vocês. O que significa isso? Você vai derrotar todos eles, vai derrubar todos eles, vai matar todos eles. Então aqui no versículo 8, Deus está prometendo o mesmo que já tinha aparecido no capítulo 1 de Josué. Tá? Quando você for conquistar a terra, fica tranquilo, ninguém vai ficar diante de ti. Deus já tinha feito essa promessa. Você vai conquistar a terra tranquilamente e ganhar as batalhas com facilidade. Josué 10:9. Vayavo alechem Yoshua pitom kol halayla alá min ha-Gilgal. Vamos traduzir e explicar. E veio contra eles então Josué, pitom, de repente, já vou explicar essa palavrinha, kol halayla, a noite toda, durante toda a noite, alá min ha-Gilgal, subiu do Gilgal. Bom, o que significa essa palavrinha então, como eu disse, pitom, de repente? O segredo está em a gente entender a palavra seguinte, kol halayla, numa noite toda. A gente já viu isso, tá? Josué foi de Gilgal, que está na margem do Jordão, para Givon, que era onde tinha o pacto. Isso dá uma distância mais ou menos de 50 quilômetros em terreno montanhoso, ou seja, subindo a montanha, e em um terreno desconhecido, né? Josué não era do local. De noite, kol halayla. Então, olha só, eles fizeram essa jornada de 50 quilômetros subindo a montanha em uma noite, por isso a Bíblia fala que eles chegaram pitom, de repente, percebe? É claro que de repente foi muito rápido, né? Eles vieram com toda a agilidade, com toda a presteza possível. Então, isso também faz parte da estratégia, porque ainda que os 5 reis do sul, que estão atacando os Gibeonitas, esperassem a ajuda de Josué, quando eles atacam, eles falam, bom, provavelmente Josué vai ajudar, né? Se eles fizeram um acordo de paz. Muito provavelmente, esses reis só esperavam ajuda no dia seguinte, na manhã seguinte. Os reis jamais imaginariam que Josué chegaria em uma noite, percebe? Então os reis foram pegos de surpresa, de repente. Tudo bem? Por isso essa palavrinha pitom. Josué 10:10, versículo 10, então diz o quê? Vayehumem Adonai lifnei Israel. E o Eterno
Vayerumem é uma palavra complicada, mas atordoou, talvez, a eles, aos 5 reis, né? Diante de Israel. Vayakem Maká Gedolá. E então Israel conseguiu feri-los grandemente, causar grandes danos, né? Grandes prejuízos. Begivon, a guerra aconteceu em Givon, tá? Vayardefem derech ma'alá Beit Horon. E os perseguiram pelo caminho todo até chegar num local chamado Beit Horon. E aí eu já daqui a pouco abro o mapa, porque mais uma cidade entra aqui, né? Vayakem ad Azekah, e foram batendo neles, derrotando eles, até um outro lugar chamado Azekah, Vead Makedah, e outro ponto chamado Makedah. Bom, deixa eu falar primeiro das cidades e depois eu mostro no mapa para vocês terem uma ideia. Essa primeira cidade, Bet Horon, né, a casa de Horon, tem 2 cidades com esse nome hoje em Israel, tá? A gente chama de Beit Horon Elion, a Beit Horon superior, e a Beit Horon Tarton, a inferior. Ambas estão na região sul de Israel, sul de uma região que chama Nahalat Efraim e ao norte de Givon, tudo bem? Hoje é uma cidadezinha chamada Beit Ur. Ela mudou, não chama mais Beit Horon. E então acontece uma perseguição, né, por ali, até esse outro local chamado Azekah. Azekah, os historiadores e arqueólogos dizem hoje que é um lugar chamado Tel Zacaria, em Israel. E Makedah tem um pouco mais de debate onde fica, mas um pouquinho talvez mais ao sul, certo? Ou seja, basicamente, sem entrar ainda no mapa, o que está acontecendo? A perseguição primeiro começa em Givon e no norte de Givon, e aí faz como se fosse uma curva e vai descendo pelo sul. Tudo bem? Vou dar uma abrida no mapa, só para vocês terem uma ideia de que eu estou falando. Pronto, pessoal, aqui está o mapa. Eu pus primeiro num zoom abrangente mesmo, só para vocês terem uma ideia de região. Depois eu dou um zoom mais específico e eu vou pôr setinhas. Você vai ver que legal, aí dá para ver bem o trajeto. Então, aqui, terra de Israel. Tudo bem? Aqui em cima, o mar da Galileia. Aqui embaixo, o Mar Morto. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Tá, ó, o quadrinho, Mar Morto. Tá? E aí, basicamente, o que acontece? O povo está vindo, então, do lado leste, né, a gente já falou, entra pelo meio da terra e agora começa a descer para o sul. Sul e oeste, sudoeste. Tá? Então, vamos dar um zoom um pouquinho maior. Agora apareceu o cursor melhor, né? Então aqui, Mar Morto. O povo veio, como eu falei, daqui, atravessou pelo centro, certo? Ficou aqui nesta região, já vou dar um zoom. E agora eles estão começando a ir para cá, descer para sudoeste, certo? Vou dar mais um zoomzinho. Então, olha lá. Base do acampamento israelita está aqui, né? Jericó e Gilgal, tudo bem? E na última batalha a gente viu como eles sobem e vêm para Givon. Batalha não, né? Na verdade, fazer o acordo de paz, tudo bem? Agora eles vão para a esquerda. Eu vou pôr as setinhas, então, eu acho que vai ajudar bastante a vocês verem. Olha só que legal. Pronto, aí está as setinhas. Então, Jericó, vieram para Givon, tá? E agora eles estão tendo, então, uma batalha em Givon com os 5 reis, tudo bem? Quando começa a luta de escapar, veja para onde eles vão escapando. Para cá, eu já vou mostrar. Antes só de mostrar, veja as cidades que eu falei dos reis, onde elas estavam. Eu falei que Jerusalém era a mais próxima. Olha só onde está Jerusalém. Tá? Tá vendo? É a próxima cidade grande, digamos, ao sul de Givon. Então é o rei de Jerusalém, o Adonitzedek, que começa a juntar os reis vizinhos para combater o avanço. Tá? Mas então, olha só, Givon, eles vão fugindo por aqui, até, tá aí, ficou meio encoberto o nome, né? Deixa eu tirar. Makedah, tá vendo? Aqui, Makedah. De Makedah, como a gente falou, aí eles vão mais para o sul. Foram para a região, por exemplo, de Livná, Lachish, que a gente viu, Eglon, certo? Aqui eu já estou avançando um pouco, mas daqui a pouco a gente vai ver no texto. E eles vão chegar até Hebron, perto de Kiriat Arba, e Devir, tá vendo? Todos os 5 reis. Então eles fizeram um caminho meio que oeste-sul, certo? Fizeram uma meia-lua, digamos assim. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia. Vamos voltar pro texto e a gente continua. Pronto, então agora eles estão indo
na fuga, repito, oeste, até Beit Horon, Azeká e Maquedá, para daqui a pouco continuar a descer, certo? E olha só o que acontece agora no capítulo 11, Vayechi Benusam Mipnei Israel, e aconteceu que quando eles, os 5 reis, estavam fugindo de Israel, Hem Bemorad, e eles estavam na descida Beit Horon, para esse local que a gente mencionou, vai Adonai ishlich aleichem avanim gedolot. Deus entra na briga. Deus começa a enviar sobre eles pedras grandes. Granizo, né? Um granizo enorme, mas granizo. Deus começa a fazer cair pedras do céu, min hashamayim, e essas pedras foram caindo enquanto eles fugiam de Beit Horon ad Azeká, até Azeká. Vayamutu rabim asher metu beavnei habarad. E vários morreram por causa das pedras de granizo. Ou seja, vários já tinham sido mortos ou feridos na batalha. Alguns começaram a fugir. E esses que fugiram foram pegos pelas pedras. As pedras, measher hargu bnei Israel baherev. Ou seja, como eu falei, dos que não tinham sido mortos pelas espadas dos filhos de Israel. Ou seja, eles morreram pelos israelitas ou com a ajuda de Deus. Tá? Então, de novo, um milagre acontecendo, Deus intervindo para ajudar na conquista da terra. 10:12. Az yedaber Yoshua la Adonai. E aí, Josué fala com Deus. Beyom tet Adonai et haemori lifnei bnei Israel. No dia em que Deus entregou os emoritas, os emoreus, nas mãos do povo de Israel. Agora, Josué vai falar algo por causa dessa entrega. Vaiomer, o que ele disse? Leinei Israel. Aos olhos de todo Israel, ou seja, ele fala publicamente, não é reservado com Deus. O que Josué diz? Famosa passagem, Shemesh begivon dom veyareach beemek hayalon. Sol que está em Givon, dom, pare de se mover. E também pare de se mover Ayareach, a lua que está beemek hayalon, no vale de Ayalon. Então, famosa passagem bíblica, agora Josué vai fazer o sol e a lua pararem. Josué pede esse pedido, mas aqui, se a gente for olhar a linguagem, talvez você tenha uma pequena ambiguidade. Porque o versículo diz que Josué falou com Deus, e depois parece que ele falou com o sol. Como é que a gente explica isso? O que os comentaristas dizem? Que Josué fala com Deus e dá a ordem para o sol e a lua mesmo. Tá? Não tem paradoxo. Ele, talvez no primeiro momento, pede uma permissão para Deus, e aí ele se dirige ao sol e à lua. Tem alguns comentaristas, não é a explicação que eu mais gosto, que diz que Josué pede para Deus parar o sol e a lua. Mas não me parece que é o que a linguagem está mostrando. Tá? Josué fala com Deus e depois fala com o sol e com a lua. Dá a ordem diretamente, né? Como se fosse em segunda pessoa. Tudo bem? Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais, mas basicamente o que ele está falando para o sol parar num lugar, a lua no outro e não ter mais o andamento das horas. Né? O dia não avançar mais. Josué 10:13, Vaidom Hashemesh veyareach amad adikom goi oivav. Deixa eu voltar. Vaidom Hashemesh veyareach. E realmente, quando Josué fala, o sol e a lua pararam. E pararam adikom goi oivav. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Ou seja, como eu disse, parou para dar tempo necessário para fazer a batalha. Halohi ketuvah al sefer hayashar. E aí a Bíblia usa aqui um recurso muito interessante, que não é sempre que ela usa, mas ela faz uma pergunta retórica, como se agora a Bíblia falasse diretamente conosco. E fala, por acaso isso não foi escrito no Sefer Hayashar, que eu também já vou comentar, mas que eu poderia traduzir como o livro do justo? Vayamod Hashemesh behatzi hashamayim, e o sol se parou no meio do céu, velo atzlavo Keyom Tamim. E ele não tinha pressa, né, o sol não estava com pressa de ir se pôr, de se cair, né? Keyom Tamim, como se fosse para completar o dia. Ele não estava com essa pressa. Bom, vamos lá, algumas coisas então para falar. Esse Sefer Hayashar é um livro apócrifo, tá? Ele não foi aceito para o cânone bíblico, ele não está no Tanakh, mas é um livro que na Kabbalah, por exemplo, a gente usa muito, a gente lê bastante. E existe uma dúvida sobre o título. Eu traduzi como Livro do Justo, mas tem gente que diz que Yashar aqui é o nome de uma pessoa. Sefer HaYashar seria o nome, o livro do Yashar. Tá?
A gente não sabe exatamente quem escreveu, de onde veio, mas existe esse livro de relatos. Bom, os comentaristas, principalmente os primeiros comentaristas, dizem que esse é um antigo livro de guerras que na verdade foi perdido. Então que eles criticam os que acreditam que existe o Sefer HaYashar hoje. Você consegue encontrar, mas esses comentaristas falam não é o verdadeiro. Vocês estão usando uma cópia, um fake, né? O real livro foi perdido. Já outros dizem, não, foi mantido, dá para encontrar. Não é um livro fácil de achar, mas tem por aí. E tem alguns outros comentaristas ainda que dizem que o Sefer HaYashar seria um apelido, digamos, para o Gênesis. O Gênesis que está na Torá. É um outro nome de chamar o Gênesis. E outros comentaristas, estou dando várias opiniões, tá? Dizem que seria o Deuteronômio, o Sefer HaYashar, não o Gênesis. Tá? Então é o livro que a gente tem na Torá, sim. Eu, Yair, particularmente, acho que é um livro que a gente tem sim, chegou até nós. É apócrifo, como eu falei, mas está circulando por aí. A gente consegue lê-lo com alguma pesquisa, né? Talvez em manuscrito, alguma coisa assim. Tudo bem, pessoal? Então, esse evento importante, e a própria Bíblia pergunta, você não sabe que esse evento foi gravado, inclusive, nesse Sefer HaYashar? Vamos avançar? Josué 10:14. Velo hayaka yom ha'u lefanav ve'achorav. A própria Bíblia fala. E não houve, nem antes e nem depois, um dia como esse. Lishmoa Hashem bekol ish. É o que eu retomei. Em que Deus ouviu a voz de um homem. Né? Josué fala com Deus e manda o sol parar. A Bíblia fala, nunca aconteceu algo desse tipo. Nem antes e nem vai acontecer depois. Porque Hashem nilcham leIsrael. Além disso, de Deus ter ouvido a voz de um homem, Deus lutou para Israel, né, no lugar de Israel. Então, nunca Deus ouviu a voz de um homem e nunca Deus interveio desse modo para lutar numa guerra. Né? Bom, algumas coisas aqui para comentar também. Deixa eu só até pôr a tela um pouquinho maior enquanto eu comento. Os comentaristas dizem que esse milagre que a gente está narrando aqui, ele é inclusive maior do que vários outros, e alguns dizem que é o maior milagre em todo o Tanakh. Tem um comentarista que eu já citei muito aqui na nossa série de vídeos, que é o Radak. Desculpa, eu só estava vendo aqui se a gravação estava bem. O Radak explica que esse milagre é tão grandioso porque a natureza foi mudada a mando de uma pessoa. A natureza ser mudada é normal num milagre. Essa é a própria definição de milagre. Mas sempre que aconteceu na Torá ou no Tanakh é porque Deus queria. E aqui, como a gente viu, Josué que faz isso. Josué que manda e Deus obedece. Tá? Tem um outro comentarista que eu gosto muito, a Barbanel, que aliás eu já fiz um vídeo da família Bravanel, né, o comentarista. Ele explica o seguinte, que apesar de Josué não estar no mesmo nível de Moisés, em termos de liderança, em termos de profecia, esse milagre que Josué recebeu é digno do nível de Moisés. Nesse momento, Josué está equiparado a Moisés de conseguir realizar um milagre desse. Tem um outro comentarista que eu gosto muito, chama Radbag. O Radbag diz que a grandeza desse milagre, por que esse versículo bate nesse ponto, é que a grandeza está em Deus ter dado a vitória instantaneamente, assim que Josué pediu. Tem outros eventos na história em que o povo de Israel ganha dos seus inimigos. Reza, jejua, por exemplo, a história de Purim, né, Esther, mas não é imediato. Demora 2 dias, demora 3 dias, demora uma semana. Então, para o Radbag, a grandeza tá que foi no momento. Assim que Josué pediu, começou a ganhar. Que mais? Bom, seja como for, acho que esses são os principais comentários. Esse é, para todos os comentaristas, um dos maiores milagres da história da Bíblia, da história do Tanakh. Bom, esse local que nós falamos, Givon, né, onde está ocorrendo a batalha, e onde ele manda parar o sol e parar a lua. A gente vai falar um pouquinho mais de locais quando a gente chegar lá no capítulo 19, tá? Lá na frente. Mas só para vocês saberem, é um vale hoje em Israel, o Vale de Givon, tá? E como está escrito na Torá, no Tanakh, a gente vê que o sol ficou sobre esse vale, tá? E a lua ficou num local que a Torá chamou de Emek Hayalon. Emek Hayalon existe até hoje, é outro vale, o Vale de Ayalon, e está no oeste. Então, o sol estava no leste e a lua no oeste. Tá? Bom, faz sentido, portanto, entender que o pedido de Josué foi feito logo cedo pela manhã, no começo do dia.
Por que isso? Porque se você conhece um pouquinho de astronomia, vamos dizer assim, ou se você já observou alguma vez o céu, quando que você consegue ver o Sol e a Lua juntos no céu? Só de manhãzinha, em algumas épocas do ano, né? Já aconteceu de você ver o dia raiar e a Lua ainda está visível. Foi nesse contexto que Josué manda o Sol parar e a Lua parar. Os dois estavam visíveis. Deu para entender? Então, a única condição em que isso acontece, onde é possível o Sol estar no leste e a Lua no oeste, é nos primeiros momentos do dia. Eu chutaria talvez até 8, 9 da manhã. Não dá para ser mais do que isso. Então, são nas primeiras horas do dia, talvez ainda de madrugadinha, que Josué está realizando esse milagre. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar então. Deixa eu projetar de novo o texto. Tá aí. Vamos agora para Josué 10:15, que continua dizendo o seguinte. Vayashav Yehoshua vechol Israel imo el hamachané ha-Gilgala. Passado essa grande vitória, milagre, chuva de pedra, derrotou um monte de gente, Josué volta com todo o povo de Israel para o acampamento. Repito, onde era o acampamento, a gente já viu, em Gilgal. E agora essa volta é digamos, um repouso para uma ofensiva maior que agora vai vir. Maior não sei, mas uma segunda parte da ofensiva, tá? Vai agora começar a ofensiva, digamos, oficial contra todas essas cidades do sul. Agora é como se fosse o primeiro ataque, foi para ajudar os gibeonitas e dar o choque, né? Ó, vocês não conseguem fazer o que vocês querem não, nem vem, não vem crescer para cima de nós. Mas ainda tem guerra para fazer, vai começar agora, tá? Então esse versículo é como se fosse uma espécie de fechamento do parágrafo até aqui, tá? E aí daqui para frente vai entrar uma segunda parte do capítulo 10, podemos entender assim. Bom, alguns dizem que esse versículo tem que ser entendido literalmente. Em que sentido? Ele voltou para Gilgal e vai voltar para a guerra, tá? Outros dizem que não, que esse voltou para Gilgal não é literalmente fisicamente, é, digamos, de espírito. Ele voltou para Gilgal para chamar o povo para a guerra e aí continuar a guerra. Tem um debate o que é esse voltar. Tá? A mim me parece muito literal. Voltou fisicamente, sim, e depois vai voltar para a batalha. Bom, avançando, vamos lá. Josué 16. Vayanusu Hameshet Amelachim ele. E aqueles 5 reis fugiram. Vayerhavu Bameará be Maqueidá. E eles se esconderam numa caverna, naquela cidade que a gente já mencionou, em Maquedá. Então, como parte da fuga, tá, de Givon, os 5 reis se esconderam numa caverna. Vamos ver o que acontece. Josué 10:17. Vaiugad le Yoshua lemor. E foi dito para Josué, chegou aos ouvidos de Josué, dizendo, Nimtseu hameshet amelachim nerbeim bameará. Foram encontrados os 5 reis, e eles estão nerbeim, estão escondidos, bameará, numa caverna, bemaquedá. Ou seja, algum espião, algum soldado, né, viu e chegou para contar para Josué. Vaiomer Yoshua. Aí Josué toma uma atitude, né? Golo é rodar. De onde vem essa palavra, pessoal? Gilgal. Lembra quando a gente discutiu o nome? Gilgal é fazer rodar as pedras, porque eles puseram pedras em Gilgal, né? Aqui é a mesma ideia. Golo avanim gedolot el pi hameará. Rodem grandes pedras na boca da caverna, na entrada da caverna. Vehafkidu aleia anashim lechamram. E deixa soldados perto da caverna, vigias. Ou seja, vamos prender os reis lá dentro. Qual é a ideia do Josué? Vamos fechar a porta da caverna, a entrada da caverna com pedra, e colocar soldados lá para ninguém poder fugir de lá dentro. Os 5 reis. Tá? 19, o que diz o Josué? Veatem alta amodo. Não fiquem aí parados. Vocês não fiquem parados. Ritfu acharei oivechem. Vai atrás do inimigo de vocês. Persigam o inimigo de vocês. Vezanavtem otam. E zanavtem é da palavra zanav, significa um rabo. Tá? O que significa isso? Não deixa eles ficarem para trás. Né? Não deixa vocês ficarem para trás, desculpe. Vai atrás deles. Né? Não deixem eles entrar na cidade de vocês. Porque se eles fugirem, eles podem entrar em cidades e se refugiar, e se esconder. E por que vocês não devem deixar de perseguir, né, deixar eles fugir? Porque Deus entregou eles na mão de vocês. Né? Ou seja, não fiquem aí parados. Vai, a guerra não acabou. Corre atrás, persegue eles. Como eu falei,
Pega eles, inclusive, pelo rabo, se precisar, né? Então, aqui dá a entender o quê? Que agora o Josué talvez colocou alguns homens cuidando das cavernas onde estavam os reis, mas também tirou alguns guardas e falou para eles, não ficam parados, não precisa muita gente. Alguns ficam aqui, mas outros não ficam aí parados, corre. Né? Todos os outros soldados que não precisarem guardar a caverna, vai correndo, não deixa eles chegarem na cidade, porque senão, como eu disse, eles podem se esconder, se refugiar. Algumas cidades tinham muralha, se eles entrarem a gente já não consegue pegar. Pega eles enquanto eles ainda estão no campo, expostos, entendeu? Essa é a ideia. 10:20, vamos ver o que acontece. Vayechi kechalot Yoshua uvnei Israel lehakotam. E aconteceu que quando Josué e o povo de Israel terminou de feri-los, makagedolameod, um grande ferimento, uma grande, como chama, um grande dano para eles, ad tumam, né, até consumi-los, ou seja, até acabar com eles, vehashridim sardu mechem. Teve, claro, os remanescentes. Sempre isso acontece em batalha, tá? Alguns fogem, alguns escapam, né? Teve esses remanescentes, e o que esses remanescentes fizeram? Vayavou el harei amiftzar. O que Josué temia? Eles foram para cidades fortificadas. Então, Josué conseguiu matar vários, conseguiu perseguir vários, as pedras fizeram mais alguns morrerem, mas teve ainda alguns que fugiram, né? E esses realmente foram para cidades fortificadas. Mas a maioria morreu, o versículo deixa claro. Tá? Agora Josué vai tratar desses que fugiram, né, dos remanescentes. 10:21, Vayashuvu kol ha'am el hamachané, de novo essa expressão, e o povo voltou para, todo o povo, desculpe, voltou para o acampamento, ele e Joshua para Josué, Maquedá Bechalom. Só que agora em Maquedá, não voltaram para Gilgal, porque eles já estão naquela perseguição que a gente viu, tá? E voltaram em paz, Bechalom. Lo haratz livnei Israel leish et leshono. E olha que interessante, não havia ninguém que movesse a língua contra Israel. O que é isso? Que ousasse falar contra Israel, né? Depois do que tinha acontecido nessa batalha, eu ia falar nesse dia, mas não é dia porque o sol parou, né? A gente não sabe quanto demorou. Mas depois do que aconteceu nesse evento, ninguém mais ousava falar algo contra o povo de Israel, né? 10:22, vamos continuar. Vayomer Yoshua, e aí Josué decidiu. Então, só antes da gente avançar. Alguns soldados ficaram na caverna, puseram pedras grandes e os reis estão presos, certo? Os outros soldados foram atrás dos que fugiram e que começaram a se esconder nas cidades fortificadas. Tudo bem? Cena na caverna. 10:22. Josué diz o seguinte: Pithu et pi hameara. Abre a caverna. Tira a pedra. Verotziu elai et hamesh et amelachim. E traz para mim os 5 reis. Tira eles da caverna e traz para mim. Haele min hameara. Tira eles da caverna. Vamos ver agora o que Josué vai fazer com eles então. Então, depois dos outros, como eu disse, terem ido atrás dos remanescentes, agora vamos lidar com esses reis. 10:23. Vayasu ken, e fizeram isso. Vayotziu elav, e tiraram para ele, para Josué, et hameshet amelachim a ele, esses 5 reis, min hameará, da caverna. Quem que eles tiraram? A Bíblia lembra de novo. Et melech Jerusalém, o rei de Jerusalém. Et melech Hebron, o rei de Hebron. Et melech Yarmut, o rei de Yarmut. Et melech Lachish, o rei de Lachish. Et melech Eglon, o rei de Eglon. Mostrei para vocês no mapa, né? Os 5 reis foram tirados da caverna. 10:24. Vayehi, e foi. Keotziam et amelachim a ele Yoshua, que quando esses reis foram tirados para serem levados a Josué, Vaikra Yoshua el kol ish Israel. Josué chamou todos os homens de Israel. Vayomer, e ele disse: El ketzinei anshei amilchama e alchu ito. Olha só o que Josué disse: chegai, se aproximai, pessoas que são homens de guerra, né, os líderes da guerra, os generais, e alchu ito, e foram com ele para ver o que ele ia fazer. Kirvu, se aproximem. Simu et ragleichem al tzavarei. Coloquem os seus pés sobre os pescoços deles. Amelachim a ele, desses reis. Vai krevu, vai acima et ragleichem al tzavarei. E eles aproximaram e colocaram o pé sobre o pescoço deles. Bom,
Josué está fazendo aqui, claro, um ato simbólico. Ele chama os líderes e fala, agora vocês vão pôr o pé no pescoço deles. Claro que é um exercício de poder, um símbolo de poder, um símbolo de dominação, mostrar força. Podemos falar talvez até que Josué está usando psicologia, né, para mostrar para o povo de Israel, tá vendo como vocês são vitoriosos? Vocês estão colocando o pé no pescoço de um rei. Gente, você imagina o que é isso? Mesmo hoje em dia, né? Pôr o pé no pescoço de um rei. Imagina que por acaso a gente pudesse ir para a Inglaterra e pôr o pé no pescoço da rainha. Coitadinha, né? Aquela velhinha simpática. Mas você imagina, pôr o pé no pescoço de um rei é algo muito forte, mesmo hoje em dia. Imagina naquela época, onde alguns reis eram considerados deuses, né? A gente sabe disso. E o Josué fala, vocês são homens de guerra, olha só, vocês estão com o pé no pescoço dos reis. Aliás, vamos ver o 10:25, continua isso, tá? Vayomer Aleichem Yoshua, Josué diz para ele, quando eles estão com o pé no pescoço, o que ele diz? Artiru, não tenham medo. Ve'al techatu, e não fiquem com pavor. Risku, sejam fortes. Veimtsu, se fortaleçam, sejam corajosos. Que kacha yaseh Adonai lekol oivechem, porque isso é o que Deus vai fazer com todos os inimigos de vocês. E todos os inimigos vão estar com o pescoço embaixo do pé de vocês. Asher atem nilchamim otam. Todos os inimigos que vocês forem batalhar. Percebe como eu falei? Josué está fazendo quase que um exercício de psicologia aplicada. Dando coragem, valentia, força para esses homens. Né? Hoje a gente tem palestra de motivação, né? Palestra de, sei lá, de vitória. Aqui Josué não tem palestra. Ele vai lá e faz o ato simbólico. 10:26, vamos ver continuando a história. O que Josué agora faz? Vayakem Yoshua acharei chen. E depois desse ritual simbólico, Josué matou os reis, feriu os reis. Vayamitem, e os matou. Vaitlem al hamisha etzim, e os pendurou, enforcados não porque já estavam mortos, né? Mas pendurou sobre 5 árvores. Vaichiut luim al haetzim, e eles ficaram pendurados nas árvores ad haarev, até o anoitecer. A gente já viu isso, né? É o mesmo que Josué fez com o rei de Ai, por exemplo, quando a gente falou da batalha. Tá? Parece que era até o modus operandi mesmo. Você mata o rei, pendura na árvore e deixa ele até o entardecer, até o fim do dia. 10:27, Vayechi leet bo hashemesh, e foi que quando chegou o momento do sol se pôr, quando começou a anoitecer, Tzivai Yoshua, Josué deu uma ordem, Vayoridum meal haetzim, e os reis foram tirados da árvore. Vayashlichum, desculpe, el hameara, e eles foram lançados na caverna, Asher nerbeu sham, e eles foram, os corpos agora foram jogados de novo na caverna, onde eles tinham se escondido. Vayasimu avanim gedolot alpi hameara, puseram pedras grandes na boca da caverna, de novo, voltaram a tampar a caverna, Adetzem hayom ahazeh, e eles estão lá até o dia de hoje, segundo o Tanakh. Ou seja, o local em que eles tinham se escondido foi o local também da sua sepultura. Josué tirou, fez o ato simbólico, pendurou na árvore, deixou até o fim do dia, acabou o dia, tirou os corpos, pôs de novo na caverna e tampou a caverna. Tudo bem? Então, segundo esse versículo, onde estão esses reis até hoje? Em Maquedá. Lembra, essa caverna está em Maquedá. Essa cidade que eu mostrei no mapa, dá para ir visitar até hoje em Israel. E a partir de agora, vai continuar a campanha, como eu falei para vocês, tá? Depois desse ritual simbólico. Vamos para o versículo 28, então. Versículo 28. Por que tem que continuar a campanha, gente? Porque tem os remanescentes, né? Eles não acabaram. Os soldados foram atrás deles, mas e aí? Vamos ver o que tem que fazer com eles. Então, olha só no 28. Vet Maquedá, Lahad Yoshua. Josué conquistou Maquedá. Bayom Hahu, naquele dia, Vayake lefi Herev, Vet Malka, Hacherem Otam, Vet Kol Anefesh Asherba. E Josué feriu a eles no fio da espada, a gente já falou dessa expressão, na boca da espada, né? Como se a espada comesse a carne. Vet Malka, não só o povo da cidade, mas também o rei, né? Acherem, a gente já falou também dessa expressão. Herem é destruir, não deixar nada. Vet Kol Anefesh Asherba, destruiu também todo mundo que vivia na cidade, ou seja, destruiu objetos da cidade, fisicamente, e quem morava na cidade. Lo Hishir Sarid Vayas Lamelech Maquedá, não deixou nenhum remanescente, e fez do rei de Maquedá Kasher Asalamelech Jericó, o mesmo que ele fez com o rei de Jericó. Tá vendo o que eu disse, né? Modus operandi.
Com o rei ele fez a mesma coisa do que com o rei de Jericó. 10:29, Vayavor Yoshua vechol Israel imo mimakedá livná. E aí Josué foi, ele com todo o povo, de Maquedá para próximo local, Livná, mostrei no mapa, qualquer coisa volta o vídeo e dá uma olhada, Vailachem im Livná, e lutaram com Livná. Então Livná é o segundo local mencionado antes como parte da coalizão, tudo bem? Maquedá não era uma cidade da coalizão, Maquedá só aparece porque eles se esconderam na caverna, mas Livná era a segunda cidade, era Jerusalém e Livná. Então agora é o próximo local de batalha, no versículo 29, no versículo 30, Vaiten Adonai gamotam beyad Israel. Deus também os deu na mão de Israel. Vet Malká, e o rei da cidade, Vayaker lefi herev, e eles os feriram com a boca da espada, com o fio da espada. Vet kol hanefesh asher ba, e todo mundo que vivia nela. Lo hishir ba sarid, não deixou na cidade ninguém. Vayas le Malká, e fez com o rei, kasher asah lemelech Jerichó. E fez com o rei o mesmo que tinha feito com o rei de Jericó. Esses versículos vão se repetir bastante agora, tá? Até o fim do capítulo praticamente. Basicamente a Torá está falando, o mesmo procedimento é seguido o tempo inteiro. Entra na cidade, guerreia, conquista, destrói a cidade, mata os habitantes e enforca o rei. Isso vem sendo feito desde Jericó. Foi com Jericó, foi com Ai, foi com os reis e agora, né, em cada cidade. 10:31, Vayavor Yoshua vechol Israel imo melivná lachisha. Aí o povo agora vai de Livná para Lachish. Vaiten aleia, vailachem ba. E chegou, desculpa, Vaiten não. Vaichan aleia e sitiou a cidade e guerreou contra ela. Lachish também era uma das 5 cidades originais da coalizão, tá? Então tinha Jerusalém, Livná, agora Lachish, a terceira. Indo para o sul, lembrando. 10:32, Vaiten Adonai et Lachish beyad Israel, Deus deu Lachish na mão de Israel, Vayelkedá bayom hasheni, e eles os conquistaram no segundo dia, Vayakea lefi herev, e os feriram no fio da espada, Vetkol hanefesh asher ba, e todo mundo que morava nela, Kechol asher asah le Livná, assim como tinha feito com a cidade de Livná. Aqui uma curiosidade, veja só que bacana. Por que aqui não fala que fez com o rei o que já tinha feito com o rei de Jericó? Porque o rei de Lachish já tinha sido morto na caverna, né? No versículo 26. Então aqui a Torá mudou um pouquinho, o Tanakh mudou um pouquinho a linguagem, porque o rei já estava morto, tá? Josué 10:33, Azalá Horam Melech Gezer Lazor et Lachish. E olha só uma pequena reviravolta na história. No meio disso, subiu um homem chamado Horam, Melech Gezer, rei de um local chamado Gezer. Horam, rei de Gezer, subiu para ajudar Lachish, Lazor et Lachish. Vayakehu Yoshua vetamo. E não adiantou. Josué feriu esse Horam e feriu o povo, ad bilti hishir lo sarid, até não ficar ninguém. Ou seja, um novo rei ainda entra na história, né? Além dos 5 que já foram eliminados, vem um novo aqui, num último ato talvez de coragem, tentar ajudar. Esse rei Horam não adiantou. Essa cidade, Gezer, tá? Que ele era o rei, fica bem pertinho de Livná. Entre Livná e Lachish, na verdade. É tudo muito perto ali, né? Todas cidades vizinhas. Bom, não adiantou, como eu falei, esse rei também é morto. 10:34, Vayavor Yoshua vechol Israel imo milachish Eglona. Aí agora o povo sai de Lachish e vai para Eglon. Agora já é bem mais para o sul. Vayachanu aleia, sitiaram a cidade, Vailachamu aleia, e guerrearam contra ela. 10:35, Vayelkedu rabayomahu, e a conquistaram no mesmo dia. No caso anterior demoraram 2, né? Aqui no mesmo dia, Vayakurra lefi herev, e a feriram no fio da espada, Vetkol hanefesh asher ba, e todo mundo que morava na cidade, Bayomahu echerim, naquele dia tudo foi destruído, Kechol asher asah le Lachish, assim como tinha acontecido com Lachish. De novo, repare que não é mencionado o rei. Por quê? Porque o rei de Eglon já tinha sido morto na caverna, né? Então, de novo, não precisa mencionar o que fez com o rei. 10:36, Vaya'al Yoshua vechol Israel imo me Eglona Hevrona. E agora Josué e o povo vai de Eglon para Hebron. Vai lachamu aleia, e vai lutar contra eles. Hebron é uma das cidades talvez as mais famosas das 5 que a gente está citando. Tem Jerusalém e Hebron.
Hebron até hoje está em Israel, né? Agora ele muda um pouquinho o curso, tá? Até agora ele estava descendo, indo para o sul, agora ele vai para o leste. Ele tinha ido oeste e sul, né? Agora ele está indo para o leste. Hebron era uma das 5 cidades originais da coalizão também, tá bom? Então Josué está visitando as 5 cidades. 10:37, então eles vão para Hebron. Vai el Kedurra, vai a Kurra, lefi Herev, e a conquistaram e a feriram a fio de espada, vet Malkai, o rei dela, vet kol areia, e todas as cidades, vet kol anefesh asherba, e todo mundo que morava lá, lo hishir sarid, não sobrou ninguém, kechol asher asal leeglon, assim como ele fez com Eglon. Vai a Haremotá, vet kol anefesh asherba, e destruiu a cidade, e destruiu todo mundo que morava nela. Aqui tem uma peculiaridade. Até então eu vinha falando para vocês. Não foi mencionado o rei, porque o rei já tinha sido morto. Mas aqui foi mencionado o rei, né? E aí, o que aconteceu? Esse rei era das 5 cidades da coalizão, ele já tinha sido morto, tá? Então, por que essa mudança? Claro que os comentaristas entram e explicam. Por que até então não vinha mencionando o rei e agora mencionam? Bom, alguns comentaristas explicam que já era um novo rei. Tá? Já tinha dado tempo de eleger um novo rei. Eleger não, né? Rei não é eleito. Mas como é linhagem familiar, provavelmente, talvez já tinha o novo rei, o filho do anterior já tinha subido, né? Ou seja, o rei original era o Hoham, tá? Não sei se vocês lembram, era o rei de Hebron. Então alguns comentaristas dizem já estava um novo, por isso que agora o Tanakh menciona que esse novo rei também já foi morto. Ou seja, já seria o 6º rei. Na verdade o 7º, né? Porque teve o rei de Gezer que veio para ajudar, tudo bem? Então talvez aí já teve 7 reis mortos nessa brincadeira. Bom, 10:38, vai a chave Yoshua vechol Israel imo, Devira, e agora Josué e todo o povo volta para Devir, era outra cidade da coalizão, vai Lachem Aleia, e guerreou contra ela. De novo para o leste, tá? Então, lembra que eu falei, pessoal, é como se fosse uma lua, eles estão fazendo. Eles foram para o oeste, perseguindo, desceram para o sul, e agora estão indo meio para leste, tá? Então, vão para Devir. 10:39, em Devir, vai el Kedá, vet Malká, conquistaram o local, e o rei, vet kol areia, e todas as cidades vizinhas, vai a Kum lefi Herev, e bateram neles com o fio da espada, vai a Harim et kol nefesh asherba, destruíram todos que viviam lá, lo hishir sarid, não sobrou ninguém, kasher asale Hebron, como fizeram com Hebron, Ken asale Devira, assim fizeram com Devir, ule Malká, e com seu rei, vechasher asale Livná, e assim como tinham feito com Livná, ule Malká, e com seu rei. Bom, só uma observação aqui, Devir hoje é conhecida como Kiryat Sefer. Estou falando isso porque a gente vai ver essa cidade de novo aparecer no capítulo 15 de Josué, tá? E aqui tem uma história legal que contam para nós. Lá, quando a gente for ver no capítulo 15, vai ficar mais claro, mas eu vou dar um tipo de spoiler. Existe um líder chamado Otniel ben Knas. É o Otniel ben Knas que vai conquistar a cidade, tá, de Devir, com ordem de Caleb ben Yefuné. A gente vai ver um novo líder que vai surgir no povo de Israel. Caleb, filho de Yefuné. Mas aqui, como vocês estão vendo comigo, é Josué que está conquistando a cidade. Então, claro que os comentaristas de novo falam, pera, tem algo estranho. Aqui está falando que Josué conquistou Devir, e lá no capítulo 15 fala que foi esse Otniel com o Caleb. O que está acontecendo? Então os comentaristas explicam que aconteceu o seguinte, que Otniot e Caleb, que a gente vai ver no capítulo 15, atuaram em nome de Josué. E por isso Josué é quem está ganhando crédito aqui. No capítulo 10, tudo bem? Na verdade não foi Josué, realmente foi Otniel e Caleb. Só que Josué está levando os louros, o mérito da coisa. Tá? Então realmente quem fez a batalha, o que a gente vai ver no capítulo 15, vai ser o Otniel. Muito bem, avançando, 10:40. Vai aqui Yoshua et kol haaretz ahar vehanegev. E aqui é meio que a conclusão da batalha. Josué então acabou ferindo toda aquela terra. Hahar feriu as montanhas, Vehanegev e a região do sul, que hoje até em Israel chama Negev mesmo, né? Vehashefla, a gente já falou dessa palavra, os terrenos baixos, como se fossem as planícies, né? Aqui está como as campinas, Vehasedot e também as descidas de água por onde correm os rios, Vetkol Malkeichem e todos os reis,
lo hishir sarid, não deixou remanescente. A Bíblia insiste muito nesse ponto. Não sobrou ninguém. Vetkola neshama echerim, e toda a alma foi destruída. Kasher tzivah Adonai Elohei Israel, como Deus tinha ordenado. Agora, pergunta, o que Deus tinha ordenado? Né? Lembra, a gente já falou. Deus ordena que os 7 povos de Israel fossem eliminados, né? Os 7 povos de Canaã. Então, a Bíblia está falando, Josué está fazendo o que Deus mandou lá atrás, já lá para Moisés, antes ainda de entrarem na terra de Israel. Tá? 10:41, vamos ver o que acontece. Vayakem Yoshua Mikadesh Barnea Vead Asa. E aí, pontos geográficos. Josué feriu todo mundo, desde Kadesh Barnea, uma cidade de Kadesh Barnea, até Asa, até Gaza, né? Existe até hoje. Vetkol Eretz Goshen Vead Givon, e toda a terra de Goshen e até a terra de Givon, onde tudo começou, né? Os Gibonitas. Então vamos lá, Kadesh Barnea hoje fica na fronteira sul de Israel, tá? É de onde vieram os espiões, lá no capítulo antes de entrar na terra de Israel também. Tá? É um pouco ao norte de uma cidadezinha de Israel chamada Nitzana, hoje em dia. Foram até Gaza, como eu falei, existe até hoje, faixa de Gaza, fronteira com o Egito. Tá? Goshen é uma região ao sul de Gaza, e Givon já vimos. Então toda, basicamente a região central, centro-sul, oeste de Israel, foi uma conquista enorme. Tá? Toda a região central de Israel praticamente agora conquistada, cidades destruídas, reis mortos e as almas todas feridas. 10:42, Vetkol melachim ele, e todos aqueles reis, Vetartzam, e todas as suas terras, Lachad Yoshua, Josué conquistou, Pam Echad, de uma só vez. Josué conquistou em uma só tacada. Ki Adonai Elohei Israel, Nilcham le Israel. Porque Deus estava com o povo de Israel. Né? Então, de novo, a ideia, Deus estava junto. Veja que impressionante que a Torá lembra para nós, o Tanar lembra para nós, que todos os reis foram vencidos em uma só campanha. Não é que ele fez 5 campanhas para ganhar de 5 reis, ou 6, 7 reis, como a gente falou. Em uma campanha ele eliminou 7 reis. Você tem ideia do que é isso? É muito forte. Né? Então foram guerras rápidas, incisivas, decisivas, muito bem estratégicas, muito bem planejadas e, claro, com a ajuda de Deus. Então isso foi possível. 10:43, Vayashav Yoshua vechol Israel imon ela machané ha-Gilgala. E aí com isso, Josué e todo o povo de Israel voltam para o acampamento em Gilgal. Lembra que eu já falei desse versículo, igual o versículo 15, né? Voltaram para o acampamento do Gilgal. Então, por isso que eu falei lá, quando eu falei do versículo 15, que alguns comentaristas dizem que é uma espécie de fim do capítulo, né? É como se a Bíblia usasse essa expressão para falar, acabou um episódio. Voltar para o acampamento de Gilgal é tipo ponto final da história. Né? Então apareceu 2 vezes essa expressão, que o povo voltou para Gilgal. Tá? Bom, seja como for, né? Eu falei que podia entender literalmente lá no capítulo 15 ou não. Com isso, com todas essas batalhas que a gente viu, o sul da terra de Israel fica totalmente conquistado. Certo? Basicamente podemos dizer que talvez Josué conquistou 60%, 70% do território já, no capítulo 10. Bom, e aí tudo começou como? Com os Givonitas vindo pedir ajuda. Então, uma reflexão para a gente fazer, curioso, né? A gente viu que o acordo com os Givonitas foi feito com base numa fraude. Os Givonitas enganaram, o povo de Israel se viu obrigado a cumprir a palavra e tal. Mas no fundo, talvez foi positivo esse engano, né? Não sei quais são os desígnios de Deus, mas olha só que interessante, como isso fez com que todo o sul fosse conquistado com muita facilidade, porque aí o sul se levantou e Josué teve o pretexto para ir atacar. Né? Bom, próximo capítulo, a partir do capítulo 11, a gente vai ver agora a conquista do que falta, a conquista dos territórios do norte, das cidades, dos reis do norte. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Muito obrigado pela audiência, espero que tenham adorado e encontro vocês no próximo vídeo da série Tanar, Bíblia Hebraica, para a gente continuar lendo o livro de Josué. Um beijo grande a todos e tudo de bom.